Eu não estou minimamente à vontade. Depois de ouvir o professor, não estou. E comentar seria um atrevimento, um pecado que nem sequer devo cometer, principalmente num tempo que até é chamado à conversão, muito menos a cometer pecados. Se somos chamados a purificar-nos dos cometidos, hoje pedem-me que em público, ainda para mais, dê o escândalo de cometer este comentário. Mas anotava duas ou três afirmações que a mim me preocupam e que ficaram mais vivas depois de ouvir o professor, porque se ele está preocupado é porque isto é muito sério. E a primeira afirmação é da herança deste Papa, quem cabe governar a Igreja e ser luz do mundo e ser o animador da comunidade das igrejas num tempo de um século sem bússola. E sublinho esta afirmação de que a própria ONU reza a deuses desconhecidos, afirmando, embora não seja depois essa a expressão que o professor usou, tendo dificuldade em lidar com os diabos da pobreza e outros afins, porque o diabo tem muita gente na família. Neste século sem bússola, Francisco, e o próprio nome, também o disse o professor, pode ser já um primeiro norte, nomeadamente porque ajuda a perceber na escolha do nome, por exemplo, a sua relação com o mundo e a sua relação com a proposta de paz que deseja fazer. Seja em situações concretas, erguendo a voz perante situações concretas, Lampedusa, a situação na Síria, e a carta que escreve nessas circunstâncias ao Putin nas vésperas ou por ocasião do encontro do G20, mas franciscanamente levando a sua diplomacia para um âmbito mais largo, que é a valorização da ecologia e também o sublinhar do desenvolvimento, porque a maneira como tratamos a natureza tem consequências profundas, o cuidado da criação tem consequências profundas para as gerações futuras. Portanto, neste século sem bússola, de valores instrumentais, em que a declaração de impostos anula, ou pelo menos contradiz, enfim, a fatura das declarações dos direitos, neste século sem bússola, Francisco, pelo seu nome, já pelas suas palavras e, sobretudo, pelos seus comportamentos, porque ele é um Papa, depois com certeza sublinharão isto, mas é um Papa que comunica pelo modo de ser, é o norte de que esperamos vir a seguir numa Europa inquieta, de instâncias governativas titubeantes, de voz débil. E, gravemente, é nesta cultura de debilidade que o inesperado tem oportunidades de sobejo. Mas Francisco, eu tenho aqui diante de mim com a mãozinha erguida e com um sorriso, Francisco, está no cartaz, Francisco é aquele homem do sorriso e da esperança. E na sua exortação à alegria do Evangelho, precisamente quando fala dos desafios e dos lados negros que pesam sobre nós, ele tem uma expressão, que eu cito agora de cor, diz que os desafios existem para ser superados. Por isso, a uma economia que mata, Francisco propõe a opção pelos últimos como sinal da autenticidade das nossas escolhas. Afirma-nos que o compromisso social exige denúncia profética e que a livre iniciativa deve ser orientada pela justiça. Por isso, Sr. Professor, perante este século sem bússola, é interessante termos a capacidade que o Senhor tem, como todos os crentes, de erguermos os olhos para o Papa e passarmos de um momento e de um aniversário em que temos a tentação de o aplaudir para o dia seguinte, em que temos a obrigação de o seguir e de o imitar. Muito obrigado pela sua lição. Acho que não cometi o grande pecado de entrar nos seus terrenos. Mas tinha quase a tentação de, numa reflexão voltada para a frente,
pensarmos nos desafios que estão por diante do Papa Francisco e dois desafios pertinentes já no campo diplomático, a difícil visita que fará ao Médio Oriente, a visita que fará, que foi ontem confirmada, à Coreia do Sul, apesar dessa, na minha perspectiva, poder ser festiva, uma vez que se vai encontrar com a juventude asiática, para além do desafio da evangelização das famílias neste sínodo que também ele preparou, de uma forma que, não sendo única, tem características absolutamente únicas, porque, tal como Jesus, ali nas margens de Cesareia, voltou-se para os bispos e quis perguntar. Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E ele perguntou às famílias, ao fim e ao cabo: família, que é que tu dizes de ti mesmo? E cada um de vocês, que família quer construir? Lenha para outras fogueiras. Para já, muito obrigado pela sua juventude e pela sua capacidade de continuar a animar-nos lucidamente.